Olá, bom dia. Bom, chegamos então ao último preceito, 14º preceito dessa série tão linda e tão importante, que traz tantos conhecimentos e tanta informação mesmo para a gente, né? Durante todo este processo, eu tentei trazer de uma forma mais clara e de uma forma mais prática mesmo, né? Para que possamos colocar realmente em prática no nosso dia a dia esses preceitos que são tão importantes, né? São as leis divinas em ação. Bom, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, né? E que tenham realmente conseguido compreender muito desses ensinamentos que eu trouxe aqui. E agradeço demais pela participação, por terem acompanhado, né, durante todo este processo. E hoje, então, chegamos ao 14º preceito, que é um preceito muito forte, que vem nos informar sobre o sabate. Bom, vocês sabem o que é o sabate e qual a influência, o que originou, né? O que aconteceu para que esse dia, o sábado, seja santificado? Bom, é isso que vamos conversar hoje, aqui, logo após a vinheta. Espero vocês. Vamos então conversar um pouco sobre o sabate. A primeira informação, né? Eu acho que a gente tem que entender aqui quando começa, quando termina o sabate, né? O sabate, ou seja, o dia que foi santificado por Deus, né? Que está lá entre os 10 mandamentos, né? Ou seja, ele está contido na lei divina, nos 10 mandamentos de Deus, onde ele santifica, né? E ele coloca essa observação de se santificar o sábado. Então, o sabate, ele se inicia, na verdade, na sexta-feira, que é o pôr do sol, né? Então, no pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado é contado como esse período que se chama sabate e que está, então, ali nos 10 mandamentos. Qual que é a importância que a gente tem, né, de entender sobre o que é realmente esse sabate? Nós vamos falar aqui sobre como que surgiu essa importância ali, né, que foi lá desde a criação do mundo. Então essa é uma lei, é uma ordem divina desde a criação do mundo, e a gente vai entender o porquê, a importância disso, né, de se respeitar e se santificar esse dia. Então, o preceito, esse 14º preceito, ele vem falando sobre a importância de não só de observar e guardar o sábado, mas também de santificá-lo, né? Então, são dois pontos que precisam ser observados. Primeiro, esse guardar o sábado, e o segundo, o santificar. Existem muitas caminhos religiosos mesmo ali que falam desse guardar num sentido de se abster totalmente do trabalho, de se abster de todas as ações, né, no dia. O conhecimento que a gente tem aqui dentro da Cabala, ele inclui sim essa questão dessa abstenção do trabalho, mas a importância da gente entender o porquê disso, né? O porquê de se abster. A gente tem que entender que o sabate, ele foi esse dia santificado, e a partir desse momento é como se abrisse realmente uma fenda espiritual, né? Abre-se um portal onde a Shefa, que é essa energia divina que todos os dias chega para nós, porque se não chegasse a gente não teria como a gente sobreviver, não teria como a gente existir. Mas no dia do sabate, por ser um dia santificado, esta energia, ela chega com muito mais força. É como se abrisse realmente uma fenda espiritual, e toda essa energia de Deus, ela desce com mais potência no mundo. Então, é um dia onde a gente se reabasteceria espiritualmente, energeticamente, para manter toda a semana. Então, quando a gente observa esse dia e a gente, ao invés de se dedicar tanto ao serviço
físico, ao serviço material, a gente se envolver com as coisas espirituais, a gente se voltar para Deus e com essa conexão, buscando realmente essa conexão divina, é um dia onde o julgamento não existe, ou seja, você consegue absorver toda uma energia divina com muito mais força e mais poder. E nesse momento, enquanto você está ali se absorvendo, se preenchendo desta luz divina, é como se você reunisse forças, reunisse energias para iniciar ali a semana, né, o domingo, a partir do domingo, já reabastecido espiritualmente. E é importante a gente lembrar, né, que esse dia ele não pode ser alterado, porque ele é uma lei divina. A lei divina é imutável, então a gente não pode pegar esse dia, eu vou santificar um dia, mas eu vou santificá-lo na quarta, ou na quinta, ou no domingo. Não, porque essa fenda espiritual, ela é aberta no sábado, ou seja, e sábado sempre lembrando, né, que o sábado, quando a gente fala, é do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, né? Então, essas 24 horas é que contemplam o sabate. Então, esse é o primeiro ponto, né? O porquê que devemos observar esse sabate. Porque a energia de Deus, ela chega com mais força e ela vem realmente nos preenchendo e a gente consegue adquirir muito mais força e muito mais energia para ir utilizando ali durante toda a semana. Isso, obviamente, não significa que durante a semana a gente não precisa se reabastecer através da oração. Óbvio, a gente precisa. Só que o sábado, ele vem nos completar mesmo ali, sabe? Ele vem com essa força maior. Então, às vezes a gente percebe, né, que a humanidade, em geral, está muito mais cansada, com muito mais estresse, se sentindo, às vezes chega ali a segunda-feira e já está num nível de cansaço muito grande. E o nível realmente espiritual muito baixo, né? A energia espiritual muito fraquinha, como se a pilha já tivesse ali sido muito pouco carregada e já descarregou no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana. Então, a observação deste preceito, ele nos traz, é como se a gente ali carregasse completamente a nossa pilha no sábado, quando a gente observa e santifica esse dia, a gente recarrega a nossa bateria e a gente consegue, com os momentos de oração durante a semana, a gente consegue se manter com essa bateria equilibrada, com essa bateria cheia. Então esse é um principal ponto, né, para a gente falar sobre o sabate. E aí vem essa questão, né? Pois é, mas por que se criou o sabate, né? Por que se santificou esse dia? Aí vem uma história muito interessante que é contada nos livros, e no Zohar ele explica muito bem, no primeiro livro do Zohar, explica muito bem esse trecho que conta que quando Deus estava criando os corpos para os espíritos, né, para todas as almas que existiam ali, Deus estava criando os corpos para essas almas, que existia já ali um grupo de espíritos que mal intencionados, né, uns espíritos que já haviam escolhido o lado das sombras, o lado do mal, e que eles estavam planejando utilizar aquele momento onde Deus estava criando os corpos, e eles iriam então entrar nesses corpos, né? E é como se eles fossem destruir o mundo. Se eles tivessem conseguido utilizar esses corpos que Deus estava criando para se estabelecer no mundo, o mundo sequer existiria. Então, quando Deus, que obviamente percebe tudo e sabe de tudo, quando Deus percebeu que aqueles espíritos estavam com esta intenção, com este planejamento, o que ele fez? Ele parou a criação dos corpos, antes que esses espíritos pudessem receber corpos. Então ele deu corpos apenas para os espíritos, as almas do bem.
Isto fez com que o mal não reinasse no mundo. E aí, o que esses espíritos, vendo que eles não possuíram corpos, que eles não tinham corpos, eles não tinham como se reproduzir. Porque para se reproduzir, né, gente, no mundo físico aqui, nessa realidade, para se reproduzir a gente precisa de corpos, né? Um corpo feminino, um corpo masculino para ter a relação sexual e aí sim ter a reprodução. Então, para que esse mal não se reproduza, Deus não deu corpos a eles. Aí vem a grande questão, né? Aí a gente olha para esse mundo e vê, nossa, mas como o mal se reproduziu, né? Como essa energia do mal está espalhada em todos os lugares. Mas não foi Deus quem deu corpos para eles. E aí vem esta observação no livro do Zorra, né? De que o mal, ele utiliza, então, dos corpos, ou seja, ele utiliza das relações sexuais impuras e indecentes para se reproduzir. Os sábios poderiam sim ter relações sexuais, por exemplo, no sabate, mas os sábios, eles entendem-se aquelas pessoas que já atingiram um grau de sabedoria e que conseguem controlar toda a energia sexual, o que não é o caso da maioria das pessoas, da maioria da humanidade. Então, o que é a indicação desse preceito? Que na sexta, né, durante o sabate, na sexta à noite ao sábado às 18 horas, que as pessoas não deveriam ter relações sexuais, pois aquelas que não têm o controle, né, da energia sexual não poderiam ter, porque a energia, os espíritos que estão ali sem corpos, eles buscam estes corpos que estão sendo produzidos ali durante uma relação sexual sem a devida proteção para eles se reproduzirem. Então, esse preceito ele vem trazer uma informação muito importante, que é a partir da relação sexual desprovida de controle, ou seja, relações sexuais indecentes e sem a devida proteção, é que o mal reproduz. É através dessas relações que eles criam os corpos para que eles possam se reproduzir. E é muito interessante da gente entender que durante esse processo, né, durante todo esse preceito, essa explicação, ela vem não no intuito de nos trazer um medo, até porque a gente tem que entender que a relação sexual, ela é algo saudável e ela é algo necessário para esse mundo. Sem ela, né, sem a relação sexual, a gente também não poderia se reproduzir. Mas a ideia que eles trazem aqui é o controle dessa energia sexual é necessário e a proteção de todo o campo ali é necessário para que essas entidades não utilizem. Então é indicado que aqueles que não conseguem ainda manter um controle total durante a relação sexual, que não tenham a relação sexual neste dia, porque senão o mal pode sim utilizar aquele momento para se reproduzir. Então esse é um grande ensinamento e um grande conhecimento que a gente precisa realmente espalhar aí para o mundo e ter esta consciência, né? Porque a gente acaba auxiliando, ou seja, a gente acaba ajudando o mal a se reproduzir. E é claro que não é isso que nós queremos, né? Claro que não. Outro ponto agora que nós vamos falar também é que quando acaba o sabate, né? Ou seja, no sábado às 18 horas, a importância de se rezar o Salmo 91. Porque o Salmo 91, ele foi feito, porque vamos entender um outro ponto aqui, antes de eu entrar no Salmo 91. Porque durante o sabate, o nível de seres do mal, vamos dizer assim, né, que trabalham para o mal, ele é muito menor, porque é como se houvesse uma limpeza
no mundo. É como se houvesse essa limpeza, porque a força de Deus vem com muito mais força. Mas existem alguns aí desses seres, algumas dessas legiões de demônios, eles falam das legiões de Lilith, né, que é um nome de um desses demônios. Eles têm essa permissão de sair mesmo no sábado, e esses quem fazem essa questão da reprodução dos corpos, né, do que a gente falou agora. Mas é um dia onde a santidade do mundo, ela está em alta. Então, a maioria dos demônios, eles não podem estar neste mundo, eles não podem agir aqui neste dia. E aí, quando acaba o sabate, ou seja, as 18 horas de sábado, essa fenda espiritual, ela é fechada, vamos dizer assim, e aí acaba que o mal volta a agir neste mundo com mais força. Por isso foi criado o Salmo 91, porque o Salmo 91, ele é um salmo de proteção mesmo, né? De criar realmente ali um campo de proteção sobre você, sobre as pessoas. Então, a importância de, após as 18 horas do sábado, rezar-se esse Salmo 91. Isso é feito por vários mestres e por vários sábios do mundo inteiro, porque eles sabem que precisa, no final do sabate, precisa se rezar esse Salmo 91 para criar essa proteção, já que o mal está ali retornando com mais força para o mundo. Então fica essa indicação também, né? Após as 18 horas da fala desse Salmo 91, que é muito importante. E esse preceito, ele vem também trazendo mais 3 pontos que no livro do Zohar fala assim, que são pontos, 3 coisas que a gente faz e que atrai o mal para nós mesmos. Então, esses 3 pontos, o primeiro deles é bem importante da gente falar, que tem a ver com o amaldiçoar-se a si mesmo. Ou seja, a atenção que a gente deve ter, isso no geral, não é só no sábado, né? Isso são pontos que trazem nesse preceito que a gente precisa observar para a gente não atrair o mal para nós mesmos. Então, esse primeiro ponto é amaldiçoar a nós mesmos. Esse amaldiçoar, a gente precisa ter atenção assim, no que isso significa, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não me amaldiçoo. E esse termo, ele é usado para todas as vezes que a gente fala mal de si mesmo. Todas as vezes que a gente utiliza termos que vão nos degenerar mesmo, né? A gente tem que entender que a palavra tem muito poder. E que a gente falar mal de si mesmo é um erro muito grande, porque a gente está criando o mal para nós mesmos. Então, toda vez que a gente utiliza assim, mas eu não tenho capacidade para fazer tal coisa, nossa, acontece uma coisa, mas que burra que eu sou, sabe? Esse tipo de palavra que a gente, às vezes, de forma inconsciente e às vezes de forma natural, a gente fala de nós como se fosse algo assim, simples e normal de se dizer. Mas não, isso não é normal e isso não é indicado, porque a palavra cria. Então, quando a gente precisa trazer realmente essa informação para dentro de nós e ter esse cuidado de se observar quando a gente for falar coisas boas, coisas positivas. O segundo ponto que eles trazem é a questão do desperdício. Desperdício de alimento, desperdício de tempo, desperdício de tudo, desperdício de oportunidades de se viver, de oportunidades de se aprender. E eles utilizam um termo no Zohar que é jogar migalhas no chão maior do que o tamanho de uma azeitona. Então, o que de forma figurativa que eles trazem isso, né? Que tem também, óbvio, a ver com o desperdício de coisas mesmo, de alimentos, né? A gente sabendo
como que tem várias pessoas no mundo passando fome, a gente desperdiçar alimento. Então, obviamente, isso não é indicado. A gente sempre lembrar de que, poxa, fez uma comida ali a mais, tá vendo que o negócio vai ficar ali naquele negócio na geladeira dias e dias e que ninguém vai comer. Antes que isso aconteça, poxa, coloca isso, põe numa vasilha e descartável ali, e quando estiver saindo, a gente sempre encontra alguém que vai querer, né, que está precisando. Então é a gente tomar essa ação, a gente ter essas percepções antes que um alimento estrague e que vá para o lixo, da gente tomar esse tipo de ação, de doação, né? E tem a ver também com o desperdício de vida, desperdício de tempo, né? O maior presente que Deus nos dá todos os dias é a nossa própria vida. Então, a gente trazer essa reflexão do que a gente está fazendo com a nossa vida, o que eu estou desperdiçando de tempo, ao invés de me concentrar ali na minha evolução, ao invés de me concentrar no que eu sou de verdade, né, na alma que sou, no espírito que sou, e a gente acaba desperdiçando o tempo com coisas muito banais ali, de às vezes ficar muito tempo numa internet ou jogando alguma coisa, enfim, desperdício de tempo. Então isso é uma das coisas que eles falam que também pode trazer o mal para o mundo, para o nosso mundo interior. E o terceiro ponto que eles falam, eles utilizam o termo não acender a vela antes que o sabate termine. Esse não acender a vela, a compreensão que a gente traz aqui nesse vídeo, tem a ver com tudo o que nós falamos antes, que é a questão da energia sexual. Então, esse não acender a vela vem no sentido de não acender o fogo sexual antes que o sabate termine, já que nós já aprendemos aqui no início do vídeo que a forma que o mal tem de se reproduzir neste mundo é através do desperdício da nossa energia sexual. Então ele vem novamente nos chamando a atenção para que a gente se proteja mais e utilize esta energia sagrada, né, que é a energia sexual, que é a energia própria da cocriação, né? Que a gente utilize ela de uma forma mais saudável, de uma forma mais protegida, de uma forma mais sagrada, como ela é, né? Bom, estas foram as explicações, né? Essas foram as informações que eu gostaria de trazer mesmo para vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Agradeço, né? Igual eu já falei ali no início do vídeo, agradeço demais por essa oportunidade. E gostaria muito de pedir para vocês, né, que compartilhem esse vídeo, que dê aí a curtida de vocês, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e fazer com que essas informações cheguem para mais pessoas. Muito obrigada por terem acompanhado, por terem assistido todos esses preceitos, por terem assistido esse vídeo até o final. E eu fico totalmente disponível aí, né? Quem tiver alguma dúvida e quiser comentar alguma coisa, é só procurar a gente está sempre aberto aí para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. Muito obrigada e até breve.